Galera, vocês sabem que eu sou totalmente a favor de você comprar sua casa própria e com relação a isso eu estou alinhado com a opinião dos maiores livros de educação financeira. Mas a verdade é que ainda tem muita gente que ainda não tem casa própria porque acha que precisa ter milhares de reais para dar de entrada. Isso mudou faz tempo, então hoje eu vou explicar tudo sobre a entrada para você conseguir conquistar logo o seu próprio teto. Antes de ir para o assunto aqui principal, eu quero reforçar uma frase que eu sempre falo aqui no canal. A maioria das pessoas ainda mora de aluguel por falta de informação, não por falta de dinheiro. Hoje em dia está 1000 vezes mais fácil comprar sua casa, embora o preço dos imóveis tenha aumentado, né? Só que muita gente não se informa, não se atualiza e acha que não dá. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre como comprar um AP e uma pessoa escreveu lá nos comentários: o difícil é conseguir pagar 60 mil à vista para dar de entrada. Aí eu pensei, mano, que pinga será que essa pessoa bebeu? Sabe, hoje eu vou gravar um vídeo aqui só para explicar sobre a questão da entrada. Só que lembra que aqui no canal tem uma playlist com mais de 40 vídeos só para te ajudar e tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, tudo de graça, claro. Para começar, a gente tem que entender o que é entrada. Quando você vai comprar sua casa, seu AP, você vai ter que desembolsar uma grana alta, né? Casa normalmente é o bem mais caro que alguém tem na vida. Custa muito mais que um carro, um relógio, né? E como é o bem mais caro, a maioria das pessoas, inclusive eu, opta pelo financiamento imobiliário. Financiamento nada mais é do que você pedir para o banco comprar a casa para você e depois você fica pagando para o banco um valor todo mês até quitar e a casa ser totalmente sua. Então, quando você financia a casa do banco e só vai passar para o seu nome quando você quitar todo o valor que deve para eles, porque foram eles que compraram, financiaram ali o imóvel para você, né? Só que como o valor do imóvel é mais alto, o banco não gosta de financiar o valor todo. Então eles costumam financiar 80% do valor total em vez de 100%. Isso é bom para o banco porque é uma forma de garantir que a pessoa que está querendo comprar realmente está comprometida com aquilo e fez um planejamento. Isso, de uma certa forma, ajuda o banco a ter menos calote, a ter menos gente emocionada que compra o imóvel sem se programar e 3 meses depois já está devendo, parou de pagar. Então a entrada é um valor que a pessoa tem que pagar, normalmente direto com a construtora, e aí o valor restante, aí sim o banco vai financiar para você. E como o valor do financiamento, né, costuma ser de 80% do valor do imóvel, a entrada tem que ser de 20%. E é aqui que começa a confusão. Acontece que antigamente, esse valor de 20% da entrada tinha que ser pago à vista. Então se você quisesse comprar um imóvel de 200 mil, 20% desse valor, que dá 40 mil, tinha que ser pago de uma vez só. E aí realmente era mais difícil. Só que há muitos anos isso mudou e hoje praticamente toda construtora permite o parcelamento da entrada em 12 meses, 24, 36 meses. Então se você precisa dar uma entrada de 40 mil, não precisa mais pagar à vista. Você pode parcelar esse valor e essa é uma ótima opção para quem quer comprar um apartamento na planta, por exemplo. Quando você compra um AP na planta, ele costuma demorar uns 2, 3 anos para ficar pronto. E hoje a maioria das construtoras permite que o valor da entrada seja dividido em um monte de parcela até o AP ficar pronto. Então se você comprar hoje um AP na planta que vai ficar pronto em 2028, o valor da entrada pode ser parcelado até lá e você vai pagar um valor bem menor todo mês. Outro ponto importante que eu quero comentar é o seguinte: tem gente que pergunta assim, Duda, você acha que vale mais a pena parcelar o valor da entrada ou eu juntar a grana para pagar à vista? Vocês sabem que eu sou contra parcelamento, a não ser no caso do imóvel, porque é um bem muito caro e demoraria demais para você juntar para pagar à vista 300 mil reais, né? Agora, um ponto importante é você pensar o seguinte: primeiro, você pode demorar muito para juntar 40 mil, talvez demore anos. E segundo, porque quanto mais o tempo passa, mais o valor do imóvel aumenta. Então faz de conta que você viu um AP que você tem que dar 40 mil de entrada. Aí você começa a juntar. Só que daqui a 3, 4, 5 anos, quando você conseguir os 40 mil, o imóvel e o valor da entrada vão estar muito maiores do que 40 mil, entendeu? Então é melhor parcelar a entrada e comprar agora, para que daqui a 2 anos você já tenha quitado toda a entrada e já esteja lá com o seu AP. Se você esperar até juntar, o valor do imóvel vai ter subido, por causa da inflação, e o AP que hoje está na planta
já vai estar quase pronto. Então você vai ter que pagar mais caro tanto pelo imóvel quanto no valor da entrada. Então é melhor parcelar logo para já garantir o seu imóvel por um preço menor. Outra vantagem que pouca gente lembra é que quando você vai financiar seu AP, você tem a opção de usar o seu fundo de garantia como valor de entrada. Então vamos dar um exemplo básico aqui, vai. Hoje quem trabalha como CLT recebe 8% do salário todo mês na conta do FGTS. Então se você ganhar a faixa de uns 3 mil por mês, todo mês a empresa deposita R$240 e contando do 13º, vai dar 3.120 por ano. Se uma pessoa está trabalhando como CLT há mais de 5 anos, contando os rendimentos do fundo de garantia e tal, pode ser que você já tenha uns 18 mil de fundo de garantia. E esse valor pode ser usado no valor da entrada. Então se você quer comprar um AP na planta que custa 200 mil, a entrada vai ter que ser de uns 40. Só que se você usar o teu fundo de garantia, você consegue reduzir isso aí pela metade, vai ter que pagar 20. Aí você pode parcelar em até 2, 3 anos. E isso aí vai dar R$555 por mês, entendeu? Agora, vamos pensar numa pessoa que tem fundo de garantia e ao mesmo tempo tem uma graninha juntada para dar de entrada. 8 mil, por exemplo. Se a entrada é de 40 mil e você tem 20 mil de fundo de garantia, a entrada cai para 20. Só que se você tiver lá uns 8 mil para dar de entrada, o valor vai ficar faltando 12 mil. Se você parcelar isso até a obra ficar pronta, você vai ter que pagar R$330 por mês até o seu AP ficar pronto. E isso está acontecendo direto, pessoal, lá na Livar. Toda hora tem gente comprando AP com entrada de até R$300 por mês. E como é um AP na planta, ele vai valorizar cada vez mais. E daqui a 3 aninhos, ele já vai ter uma casa própria, que ainda não será totalmente dela, mas com o financiamento e a amortização, de 5 a 10 anos o apartamento vai estar quitado. Eu ainda vou falar sobre 3 coisas aqui, tá? Quando que junta a entrada com o valor da parcela, como funciona a entrada para imóvel pronto e para imóvel usado. Mas antes eu quero falar da Livar, que é a maior plataforma digital de imóveis do Brasil. Eu sou sócio da Livar, porque a Livar te ajuda 100% de graça a procurar, comprar e conquistar o seu AP com vários benefícios. Por isso que eu topei ser sócio deles, né? Primeiro benefício é que como a Livar tem parceria com todas as consultoras do Brasil e eles vendem muitos imóveis todo mês, quando você compra um AP com eles, você consegue pagar um valor melhor do que se você fechasse sem a ajuda da Livar. Pela Livar sai mais barato. E a segunda vantagem é que a Livar não tem exclusividade com nenhuma construtora. E eles têm a relação de todos os prédios, de todas as construtoras, ele tem a relação de todos os apartamentos novos e na planta que entram no Minha Casa Minha Vida, do país inteiro. Então quando você entra em contato com eles, eles vão traçar o seu perfil e eles vão fazer um levantamento com todos os APs que se encaixam dentro daquilo que você está sonhando. Inclusive vão ver todos os APs que dá para parcelar a entrada e alguns que dão até documentação de graça, que pode ser uma economia de uns 10 mil reais aí para você. Aí você escolhe qual que você gostou mais, visita e se resolver fechar, a Livar vai fazer todo o fluxo de pagamento para você e tudo de graça. A Livar atende hoje a região de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Se você mora numa dessas cidades ou na região perto dessas cidades, entre em contato com a Livar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário também, eu vou deixar aqui na tela, tá? E em breve a gente sonha que ela esteja em muitas outras cidades do Brasil, então fica de olho nas redes sociais deles. Não custa nada, faz o teste. Tem um monte de gente que entra lá sem muita esperança, né, em contato com a Livar, aí quando vai ver, sai com um contrato fechado e um apartamento comprado. Agora continuando, galera, quando você vai comprar um AP, você tem a opção de comprar um AP pronto ou na planta. Tem vídeo no canal sobre isso mostrando a vantagem e as desvantagens de cada um. Mas com relação à entrada, apartamento na planta é melhor. Porque se o AP já estiver pronto, você não consegue parcelar o valor da entrada. No caso de um imóvel pronto, aí sim você vai ter que ter bala na agulha para pagar a entrada à vista. Então é melhor comprar na planta, porque além de poder parcelar o valor da entrada, você vai pagar bem mais barato. Porque um AP pronto é mais caro do que um AP que ainda está sendo construído. Mas eu explico sobre isso lá no vídeo completo disso aí, tá? Aí uma coisa que é importante eu falar aqui. Por que você fala tanto de AP, Duda? Galera, eu não sei onde que você mora, mas aqui em São Paulo, 90% dos imóveis hoje é apartamento. Quase não se constrói mais casa, a não ser em condomínio, tipo Alphaville, coisa de rico. Como não tem mais terreno disponível, quem compra um terreno prefere construir um prédio de 200 andares do que uma casa só.
Então, nas cidades grandes, hoje uma casa vai custar mais de R$500 mil. Então, comprar um AP é uma tendência mundial e é muito mais fácil para quem tem menos grana. Pode ser que na sua cidade seja diferente, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais, quase não se constrói mais casa hoje em dia. Outra coisa importante, tem gente que tem medo de parcelar o valor da entrada, porque pode ficar pesado demais pagar o valor da entrada e a parcela do financiamento ao mesmo tempo. Mas fica tranquilo, porque a parcela do financiamento só começa quando o apartamento estiver pronto. Então você não vai encavalar a parcela da entrada com a do financiamento no mesmo tempo, entendeu? O que pode acontecer é você ter que pagar a parcela da entrada e da evolução de obra ao mesmo tempo. Mas como a parcela da entrada vai ser bem baixa e a taxa de evolução de obra também começa baixa e vai subindo, só que ela só vai estar mais alta mais lá para frente. Você pode ir se programando e juntando uma graninha para isso, para depois pagar os dois certinhos, tá? E o pessoal da Livar faz todo esse fluxo de pagamento para vocês, tá? Porque a vontade da Livar é fazer você ter sua casa e não só vender imóvel, que depois você não vai conseguir pagar e vai ter que cancelar. E o objetivo é você ter seu AP de verdade com paz, e não tacar coisa ruim para você, se vira, se não conseguir depois, o que importa é minha comissão. Não é assim que funciona lá na Livar. Agora vamos pensar nos imóveis usados. Tem gente que gosta da ideia de comprar imóvel usado. Galera, eu particularmente não vejo muita vantagem, a não ser que seja um baita negócio da China com super desconto de um cara que tá querendo, sabe? Primeiro porque imóvel na planta é novo. E você vai ser o único morador. É tipo um carro zero. Só que diferente do carro zero, que é mais caro do que o carro usado, o imóvel zero, que é o imóvel na planta, é mais barato do que o imóvel usado. Segundo lugar, porque se você quiser comprar um AP na planta, o valor da entrada tem que ser de 20% do imóvel. Agora, se você quiser financiar um imóvel usado, o valor da entrada sobe para 50% e sem poder parcelar. Então já fica quase impossível para quem é mais pobre, né? E em terceiro lugar, porque um imóvel usado pode estar cheio de defeito, precisar de reforma, tá com algum início de problema na parte elétrica, hidráulica. Carro novo não é melhor porque é novinho? AP é a mesma coisa, só como eu falei, a diferença é que carro zero custa mais caro do que carro usado. AP novo custa mais barato do que AP usado. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro, tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar 4 vídeos aqui na tela, tá? Que podem te ajudar. Lembra que sonhar com a casa própria não é coisa de pobre. É coisa de gente inteligente que quer montar patrimônio, ter o seu próprio teto e investir em imóveis também. Tamo junto!